Filho pródigo. Apesar de depois que conhecemos um pouco mais profundamente esse texto, passamos a não concordar com o nome dessa parábola. Eu conversava alguns dias atrás, provavelmente no mês passado, com o pastor Josinaldo a respeito do poder que alguns textos da Bíblia têm de se transformar em múltiplas mensagens. E eu compartilhei com ele que se eu ler esse texto minuciosamente, a gente consegue desenvolver umas 50 pregações com ele. Porque ele é um texto muito rico, muito profundo, muito tocante. Lucas capítulo 15, nós vamos ler apenas o versículo 20 por causa do tempo que nós temos disponível para trazer a mensagem. Levantando-se, pois, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aleluia! Senhor amado, eu creio em Ti e dependo totalmente do Senhor. Nós esperamos, ó Pai, ansiosos para saber o que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Esperamos, ó Pai, ser surpreendidos mais uma vez pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A parábola do filho pródigo, ela surgiu a partir da necessidade de Jesus responder ou retaliar a murmuração dos escribas e dos fariseus. E elas é a sequência de uma série de outras parábolas que tinham uma proposta parecida com a dessa parábola. E como eu falei, o nome, depois que a gente começa a mergulhar nessa palavra, a gente percebe que a parábola do filho pródigo não é o nome não seria o nome mais adequado para essa parábola. Apesar de Jesus ter detido a maior parte do tempo dele falando sobre a vida do filho mais jovem dessa parábola, o propósito da parábola era atingir os escribas e os fariseus, que são comparados na parábola ao filho mais velho. Então na verdade, o foco não é o filho mais novo que saiu de casa. O foco é o filho mais velho, que era o hipócrita, a quem destinava a mensagem de Jesus para os fariseus. Mas no final a gente percebe que a grande estrela dessa parábola nem é o filho mais novo, nem é o filho mais velho, é o pai. A gente vê na postura do filho mais novo que ele tinha uma sede de liberdade. Ele desejava uma liberdade que, na verdade, talvez ele não soubesse exatamente o que era. Ele queria experimentar alguma coisa nova que ele imaginava que a casa do pai não lhe proporcionava. Ele tinha um desejo e a curiosidade de experimentar algo a mais do que aquilo que o cercava até aquele momento da sua vida. E esse é um grande erro, um grande problema que às vezes a juventude da igreja passa. Curiosidade de saber o que é que tem fora da casa do pai. As aventuras que estão reservadas além dos portões
do aprisco. Nós focamos essa mensagem especificamente. Há algum tempo atrás eu preguei sobre esse mesmo texto, a parábola do filho pródigo. E aí nós nos detivemos mais ao fim da parábola e especialmente a reação do irmão mais velho. Eu me lembro claramente que eu preguei essa mensagem. Até procurei o sermão aqui dessa primeira mensagem, mas não encontrei. Então nós escolhemos usar o mesmo texto, mas mudar completamente o foco da mensagem para uma outra proposta, que é a graça do Pai. Irmãos, esse jovem, como os irmãos já conhecem a história, ele, em um certo dia da sua vida, ele aborda o seu pai e reivindica a sua parte da herança. Até era tolerável e permitido naquela época que isso acontecesse, não é nada absurdo, apesar de ser estranho requerer uma herança com o herdeiro, o testador vivo. De certa forma, isso foi um desrespeito ao seu pai. Mas eu não vou nem entrar no mérito, porque era permitido, isso acontecia, às vezes por iniciativa do próprio pai, de alguns pais, naquela época, dividirem os bens entre os filhos ainda em vida. Então não vamos entrar nesse mérito, nessa mensagem. Mas depois que ele recebe o seu 1/3 da herança, a herança não era dividida em partes iguais como é hoje. O filho mais velho levava 2/3 da herança, e o filho mais novo, de posse do seu 1/3 da herança, os seus 33,33% de toda a fortuna que esse pai tinha, de posse dessa herança, o filho vai para uma terra distante, diz a parábola. E para encurtar a história que os irmãos já conhecem, ele aproveitou, ele gastou todo esse dinheiro com festas, com bebedeiras, com prostitutas. Ele viveu uma vida de luxúria até que o dinheiro da herança se esgotou completamente. E aí ele entra num estado decadente na sua vida social, sua vida financeira entra num declínio total, e aí ele chega ao fundo do poço. Se coloque os seus ouvidos no lugar dos ouvidos das pessoas que ouviram essa parábola de Jesus. Se para nós hoje seria algo extremamente degradante, humilhante, fazer o serviço que esse rapaz fez, está ali trabalhando, labutando com os porcos, imagina a mesma situação para um judeu. O judeu é completamente averso a porcos. Os judeus não gostavam nem de chegar perto de porcos, para não correr o risco de alguma forma eles se tornarem cerimonialmente impuros. Ao tocar num porco, ele se tornava impuro, ele não poderia participar do culto, por exemplo. Ele era algo imundo. Então, se já era algo extremamente humilhante, degradante, trabalhar com porcos, imagine compartilhar a comida deles. Eu acho que quando Jesus falou isso para os fariseus, para os escribas, isso para os discípulos, acho que o estômago deles se revirou. Eles devem ter sentido uma repulsa muito profunda na alma deles, porque eles eram judeus. Se para nós comer lavagem é algo desagradável, para um judeu 100 vezes mais. E foi a esse estado que esse jovem chegou. Não apenas de trabalhar com porcos, mas de desejar compartilhar a comida deles. A refeição para um judeu é algo sagrado. A
refeição para o judeu é algo sério. A gente tem o hábito, diante das refeições, a gente faz uma breve oração e agradece a Deus por aquele alimento. Pelo menos deveríamos fazer isso. Às vezes algumas pessoas esquecem, e nem interiormente aquela consciência, Senhor, muito obrigado. Direto. Para o judeu, a refeição é algo sagrado. A refeição é algo tão sagrado que os sacrifícios que eram feitos na época do Velho Testamento, alguns desses sacrifícios, eles eram comidos, eles eram partilhados entre o sacerdote e a família que oferecia. A refeição é tão sagrada para o povo judeu, que Jesus, sendo judeu, disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, coma, porque isso é sagrado, coma do meu corpo. Então, compartilhar uma refeição com alguém indicava que você tinha comunhão com aquela pessoa, que você se relacionava com aquela pessoa, que você tinha intimidade com aquela pessoa. Então, compartilhar a lavagem de um porco era dizer que você era igual àquele porco, era comparar-se a ele, ser igualado a ele. E aí, quando o jovem chega nesse estado, quando o jovem chega nessa situação, ele cai em si. Mas o cair em si dele é estranho, é um cair em si superficial. Por que você está dizendo isso, pastor Júnior? Eu me perguntei quando li a parábola, eu li ela em várias versões da Bíblia diferentes, para tentar enxergar alguma coisa nova, alguma coisa diferente que tinha passado despercebido. Eu percebi que a motivação do filho, a princípio, não era mais nobre, como a gente pensa. Nossa, o filho pródigo, eu estava lá, aí de repente ele levantar-me-ei, irei ter com meu pai. A gente torna essa coisa mais romântica, mais poética. Mas quando a gente para raciocinar mesmo, o que esse rapaz fez? Quais as motivações dele? Eu percebi que inicialmente ele não teve saudade do pai. Não. Ele decidiu voltar para casa não é porque o pai lhe fazia falta. Ele decidiu voltar para casa porque ele estava a ponto de comer lavagem de porco. Ele estava faminto. E para não morrer de fome, ele decidiu voltar para a casa do pai. Percebe que a motivação inicial não é muito nobre, né? A motivação inicial era até egoísta. Os empregados do meu pai têm melhor alimento do que eu estou tendo aqui, então eu vou voltar para casa. Percebe que a motivação inicial continua sendo ele mesmo. Ele só queria sobreviver, ele só queria se alimentar. Na verdade, ele teve um encontro moral com o próprio estômago. Não foi uma crise de consciência, não foi uma consciência do erro, a princípio não. Toda a motivação dele se resumia ao estômago dele. A parábola do filho pródigo, ela tem 3 personagens. O pai, que é Deus. Só uma pessoa respondeu. Ou vocês estão desligados ou sem ânimo. Vou perguntar de novo, porque se for ânimo a gente resolve agora, né? A parábola do filho pródigo tem 3 pessoas, 3 personagens compõem essa parábola. A primeira é o pai, que representa
Deus. Muito bem. A segunda pessoa da parábola é o filho mais velho, que representa escribas e fariseus, como eu falei aqui no começo. E a terceira pessoa da parábola é o filho pródigo, que representa os pecadores, as pessoas que se afastam do Pai, as pessoas que se distanciam do Pai. Trazendo essa figura para a igreja, nós só ocupamos duas posições. Ou você é o filho mais velho, ou você é o filho mais novo. Amém? Amém. Não tem 3 filhos, só tem 2. O mais velho e o mais novo. E o pai. No final da parábola, a gente vai ver qual dos 2 filhos você é. Então, como eu falei, esse filho, ele inicialmente, o despertar dele é via estômago. O despertar dele não é moral, o despertar dele não é saudades, não é afetivo, não é amor pelo pai, não é saudade de casa, não é saudade do irmão. Ele está com fome. Só. Depois, em um segundo momento, aí ele diz, quando ele começa a ensaiar, né? O que eu vou fazer quando eu chegar lá? Eu não vou chegar de cara lisa, né? Voltei, olha eu aqui de novo, né? Ele se prepara, né? Ele ensaia um diálogo com o pai. E ele diz, eu vou dizer assim, pequei contra o céu, pequei contra ti. Então ele, não sei se meramente no ensaio, ele começa a tocar o arrependimento, né? Não sei, mas pelo menos da boca para fora ele começa a reconhecer que pecou, ele começa a reconhecer que errou. E ele diz, aceita-me como um dos teus empregados. Então ele se submete a uma posição inferior à de filho. Ele aceita ser um escravo e admite não ser mais considerado como um filho. Ele se contenta com a posição inferior a que ele era, a que ele tinha de fato. E esse comportamento, essa reação do filho pródigo não é diferente da reação de algumas pessoas que caem em pecado na igreja. Quando ela volta arrependida, depois de ter compartilhado a comida dos porcos aí no mundo, ela chega num estado tão humilhado, que ela se submete, ela se condiciona a uma categoria de subfilho na igreja. Ela aceita a condição de estar numa posição inferior à de filho. Daqui a pouco vocês vão entender, se não entenderam ainda. E por fim, que era onde eu gostaria de chegar, e graças a Deus porque eu não tenho mais muito tempo, em outros momentos eu vou fazer outras mensagens com esse mesmo texto, abordando outros assuntos. Então, quando o filho toma o caminho de casa, e a terra era distante, certamente ele dialogou com os seus botões durante todo o caminho. E aí o texto diz que ele se aproxima da casa do pai. E a impressão que a gente tem da cena é que o pai estava esperando ele, porque o pai o vê de longe, é como se ele estivesse como um sentinela, esperando a volta do filho. Ele não estava distraído, algum empregado correu e avisou para ele, olha, está vindo uma pessoa ali longe, eu acho que é seu filho. Não, é o próprio pai quem vê. Ele não é avisado por ninguém, ele mesmo vê, é como se ele estivesse
de prontidão, esperando o filho. E aí o texto começa, uma avalanche de amor derramado por esse pai. É engraçado a atitude do pai. Lá no versículo 12, eu tomei o cuidado de ler as palavras, palavra por palavra, que palavras foram escritas por Lucas ali. A Bíblia diz que o pai repartiu os seus bens, no versículo 12. E aí quando eu olhei a palavra bem no dicionário grego, ele usou a palavra bios. Todo mundo sabe o que bio significa, né? Vida. Quem estuda biologia estuda a vida, né? O estudo da vida, biologia. Então Lucas usou a palavra, Jesus usou a palavra bios, para bens. Então quando eu li isso, meu coração aqueceu. E a atitude daquele pai ao dividir aquela herança, ao compartilhar os bens entre aqueles dois filhos, a impressão que eu tive é que o autor Lucas, quando registrou essa palavra de Jesus, entendeu que era como se o pai estivesse dividindo a vida dele entre os seus dois filhos. No início da parábola ele fala dos bens, quando o filho pede, ele usa outra palavra, ele não usa a palavra bios. Ele só usa a palavra na atitude do pai em dividir os bens, e não na atitude do filho em pedir. É como se o filho pedisse o dinheiro e o pai entregasse a vida. A palavra bios aqui, a palavra vida usada aqui, é como se ele resumisse: toda a minha vida se resume a esses bens que eu estou deixando para vocês. E você está levando 1/3 da minha vida. Você está levando embora 1/3 de tudo que eu vivi, de toda a minha vida. Você está levando embora 1/3. Mas vamos nos resumir ao comportamento do pai aqui, a partir desse versículo que nós lemos, a partir do versículo 20. O texto diz que quando o pai enxerga o filho de longe, ele corre. É o único texto na Bíblia que você vai ver Deus correndo. Deus, ele nunca corre. Deus não precisa correr. Deus é onipresente. O ato de correr para Deus não faz o menor sentido. Imagina o soberano, todo poderoso. É engraçado a gente ver algumas autoridades. Imagina a rainha da Inglaterra correndo. Você já viu a rainha da Inglaterra correndo alguma vez? Ela não corre. Mas esteira corre no mesmo lugar, né? Você não vê a rainha da Inglaterra correndo em canto nenhum, né? Porque ela é a rainha. A postura dela não cabe para a rainha, né? Correndo pelo meio da rua. Não pega bem, ela é da nobreza, ela é da realeza. E em nenhum lugar da Bíblia você vê Deus correndo. Só aqui. Ele corre para encontrar o filho pecador. Este pai que representa Deus corre para encontrar seu filho. O texto diz que quando ele encontra o filho, ele lança-se no seu pescoço e o beija. A palavra que foi usada para beijo, que é beijar repetidamente, repetidas vezes. Ele cobre o filho de beijos. E aí, algo me chamou muita atenção. A postura desse pai. Você encontrou ele perguntando aonde o filho estava? Ele pergunta onde o filho estava? Ele não pergunta onde o filho esteve esse tempo todo. Você viu ele perguntando: o que você fez com o dinheiro da herança que eu te dei? Você viu ele perguntando isso?
Ele não pergunta o que o filho fez com o dinheiro. Ele não pergunta o que o filho fez com a herança. Ele não pergunta por que o filho teve aquela atitude de abandonar a casa, de abandonar o lar. Ele em nenhum momento ele critica o filho. Em nenhum momento ele diz uma palavra negativa para o filho. Em nenhum momento ele reage de forma agressiva com o filho. Em nenhum momento ele questiona absolutamente nada para o filho. Ele não quer saber onde o filho esteve. Ele não quer saber o que o filho fez. Ele não quer saber o porquê o filho saiu de casa. Ele não quer saber absolutamente nada. Ele não pergunta absolutamente nada sobre o passado do filho. A Bíblia diz que o Senhor pegou todos os nossos pecados, pegou todos os teus pecados e lançou no mais fundo do mar. E lá se esqueceu. Você lembra dos seus pecados. A igreja lembra dos seus pecados. Satanás lembra dos seus pecados e lança diante do seu rosto todas as oportunidades que ele tiver. Mas Deus esqueceu os seus pecados. Então essa é a postura do pai. Ele não faz absolutamente nenhuma indagação para o seu filho. Ele não pergunta absolutamente nada de interrogatório para o seu filho. A gente percebe na reação do pai que a alegria e o amor desse reencontro eram maiores do que qualquer senso de justiça que a ação daquele filho merecia. E aqui está um grande choque de realidade com a graça de Deus. A graça de Deus, ela está explícita, escancarada nesse texto. Isso aqui é graça. E a pessoa que é como o filho mais velho, ela não admite essa graça. Por quê? Por que ela não admite essa graça? Tem até versículo pronto. Deus é amor, mas também é justiça. Isso é o filho mais velho falando. É verdade. Isso não é mentira. Deus é amor, mas é justiça também. Só que esse momento, cadê a justiça? Será que já não foi justiça o suficiente comer a comida dos porcos? Será que o preço não já foi alto o suficiente? A gente enxerga aqui uma graça extravagante, uma graça e um amor constrangedor. Quando a gente se pega enxergando essa situação e imaginando os castigos que aquele jovem merecia receber, a gente está sendo nada mais, nada menos do que o filho mais velho dessa parábola. O filho mais velho dessa parábola também é filho. Quando esse jovem volta, nós vamos encerrar. Quando esse jovem volta, ele não deixou de ser filho. O diálogo do pai com o filho mais velho é esclarecedor. Você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Por que você não se alegra? Esse teu irmão estava morto e reviveu. O filho mais velho procurava ocasião de senso de justiça.
não baseado na justiça do Pai. Presta atenção nisso, isso que acabou de descer. O senso de justiça que se clama nessa parábola aqui, não é o senso de justiça do Pai. Não. É o da autojustiça do filho mais velho. Espera aí. Eu nunca comi um cabrito aqui. Vão matar o bezerro gordo para dar para esse infeliz. Eu nunca fiz nada de errado. Eu sou todo certinho. Eu jejuo toda semana. Eu dou o dízimo da hortelã e do coentro. Eu oro 2 horas todos os dias. Não enxergo, não consigo admitir o favor do Pai para esse miserável pecador. Na boca do filho mais velho, ele merecia o favor do Pai. Mas o filho mais novo, pródigo, ele não merecia, mas ele precisava. Talvez alguns de nós aqui, depois de ouvir essa mensagem, essa parábola, continue sem admitir o amor furioso de Deus, a graça constrangedora dele, e continue sem admitir que as prostitutas e os corruptos entrarão primeiro no reino de Deus. E essa palavra não é minha, foi Jesus quem disse isso para os seus discípulos. As prostitutas vão entrar antes de vocês. Vou repetir, não foi eu que disse isso, foi Jesus. Nós não, na nossa justiça própria, nós não conseguimos admitir o favor de Deus sem nenhum sentido, sem nenhuma justiça, sem nenhuma explicação por algumas pessoas. A gente não admite isso, porque somos justos demais. Não conseguimos aceitar que o favor seja tão grande e tão imerecido assim. A gente não consegue se conformar com essa parábola. Cadê o castigo do mais novo? A gente fica na expectativa de que ele merecia ser castigado. Enquanto agimos assim, nós estamos exatamente como o filho mais velho estava. A festa rolando lá dentro e a gente do lado de fora. Que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos faça entender essa graça maluca, no bom sentido, que Ele nos faça entender essa graça completamente sem sentido, que Ele nos faça entender essa graça tão constrangedora que o Pai tem para conosco. Eu espero que vocês entendam que todos vocês, todos nós, somos o pródigo. Porque o pródigo teve uma experiência do amor de Deus muito mais profunda do que aquele que não cometia nenhum erro, que era o santarrão, que era o perfeito. Para encerrar, ele recebe roupas, a sua dignidade é restituída. Ele recebe um anel, que é um símbolo de autoridade. Ele passa a ser filho do patrão de novo. Ele continua sendo filho do patrão. Ele tem um anel no dedo. E ele recebe calçados para os seus pés. Isso é um símbolo de que ele não era mais escravo. Os escravos naquela época andavam descalços, eles não andavam calçados. Então a posição dele era de filho e não de servo. Não aceite posição inferior à posição de filho, porque você é filho. E o Pai te amou com esse amor furioso com que Ele nos ama.
Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigada, Senhor, por este culto abençoado, maravilhoso, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra, Senhor Jesus, que veio do céu, ó Pai, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, e nós reconhecemos, ó Pai, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Salvador, que sem Ti não somos nada, Deus. Aleluia, Senhor, muito obrigada, ó Deus, por essa santa ceia, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo renovo que Tu nos trouxeste esta noite, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, leva os Teus filhos, Senhor, debaixo da Tua santa paz, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa nos acompanhar e já estar nos nossos lares, ó Deus, assim quando nós chegarmos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos despede em paz, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Quem puder, receba a bênção apostólica. Querido Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor Deus, que a Tua graça, meu Pai, e as doces divinas consolações do Santo Espírito de Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai amado, e a graça redentora de Jesus Cristo, e as doces divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, em toda a face da terra, e a igreja diga amém. Glória a Deus.